já está aí, mas o verão começa oficialmente agora no dia 21 de dezembro. O movimento rumo ao litoral norte do Rio Grande do Sul promete ser intenso neste final de ano e nos primeiros meses de 2025. A época é ideal para curtir com a família, amigos e tirar aquele descanso depois de um ano que para o RS, inclusive, foi inédito, por conta das enchentes históricas que atingiram o estado. A cheia do Guaíba invadiu o centro da cidade. As comportas do Cais Mauá, que deveriam impedir que a água avançasse pela cidade, não estão dando conta. Pensando nisso, a reportagem do Correio do Povo faz anualmente uma análise de como as cidades da região estão preparadas para mais uma temporada de veraneio. Isso inclui, por exemplo, a infraestrutura dos municípios e das praias, as atrações disponíveis, a situação das rodovias que levam até os destinos e a mobilização dos salva-vidas. Quem vai falar sobre todos esses fatores conosco é o repórter da Editoria de Cidades, Felipe Faleiro, que foi responsável por fazer toda essa varredura. Eu sou Lucas Eliel e sejam bem-vindos a mais um episódio. Faleiro, primeiro eu quero te agradecer por você estar participando do Direto ao Ponto e para início eu te pergunto como foi o processo de análise de como estão as cidades do Litoral Norte nessa temporada. Tudo bem, Lucas? Tudo bem quem está nos ouvindo? Para mim é um prazer estar participando mais uma vez aqui do Direto ao Ponto, né? Um dever de ofício aqui para a gente, né? Esse processo de análise, assim, ele foi bacana, né? Porque é uma tradição já do Correio do Povo, né? Todos os anos, nós, um pouco antes do veraneio, nós nos deslocamos até o litoral norte para fazer esse levantamento de como está cada município do litoral, né? Nós temos aí uma situação em que centenas de milhares de pessoas vão todos os anos para essa região e acredito que seja um serviço muito mais para essas pessoas saberem, né, como estão as praias, né, de fato, onde elas passam algumas semanas, às vezes alguns meses também, né? Então é importante para elas saberem. E o Correio do Povo, né, como o jornal que está sempre ao lado, né, das comunidades também, nós vamos até essas praias para fazer um pouco desse apanhado mesmo, né? Vamos em todos os municípios, né, de Torres até Balneário Pinhal, passando então por eles e vendo de fato como é que está a questão da infraestrutura e as preparações também, né, que foram feitas para o veraneio. E nessa questão, Faleiro, quais são as cidades que você vê como melhor preparadas para receber os veranistas? Pois é, essa é uma questão interessante também, porque nós fazendo esse levantamento, né, a gente não consegue, né, por vezes, pegar algumas especificidades de uma ou outra, né, cidade, um outro município, né? De maneira pontual, assim, acho que todos eles fizeram muito bem, né, suas infraestruturas, né? Infelizmente, alguns deles não responderam às nossas perguntas. Porque como a gente faz, né? Antes de ir para essa pauta grandiosa assim, que nós fizemos, a gente contata as assessorias de imprensa dos municípios, né, das prefeituras, para que listem para nós algumas das principais obras mesmo que foram feitas, né, de infraestrutura. E aí, tendo essa informação em mãos, para nós fica muito mais fácil, mais tranquilo, de fato, fazer essa checagem e ver se realmente isso foi feito, né? Então, tendo essa informação, a gente vai, né, analisa realmente ali, né, confere os investimentos com eles todos. E acho que, dito isso, cada cidade ela fez algumas obras, acho que conforme as suas características mesmo, de estrutura, né? Por exemplo, nós temos cidades que elas são mais voltadas para, né, essa vocação turística mesmo, né? Posso citar Torres, né, que tem lá as parques estaduais, né? Tem ali as torres mesmo, né? Tem a Barra do Rio Mampituba ali, então são áreas com mais apelo turístico, né? Capão da Canoa, por exemplo, Xangri-Lá, são municípios onde você tem um outro perfil de público, né? Um pouco mais badalado, assim, aquela questão. Então, o maior fluxo de pessoas acabam indo para essas cidades, esses municípios também, né? Os acessos ali. E, digamos,
também o perfil de público que acaba indo para cada local, né? Por exemplo, Arroio do Sal vão pessoas mais da Serra Gaúcha. Em Betra, Mandaí, pessoas mais da região do Vale dos Sinos. Temos ali Pinhal, Cidreira, onde vão mais pessoas de Porto Alegre. Então, até pela proximidade, né, das rodovias, enfim. Então, acho que esse perfil ele muda um pouco e isso deve ser levado bastante em consideração quando nós fazemos essa análise, né? Então, por exemplo, nós temos alguns apontamentos de algumas obras, né, que são feitas nesses municípios, que eu acho que elas são importantes a gente comentar, que eu não sei se eu posso falar agora ou falo depois, um pouquinho sobre elas. Fica à vontade. Já posso comentar. Então, assim, a gente pediu algumas obras mais importantes, né, para elas, e aí, de fato, fez essa checagem, por exemplo, em Torres, tá? A Orla Gastronômica, que foi inaugurada até há algumas semanas, agora, final de novembro, ela é uma obra muito bacana, assim, que foi feita na Barra do Rio mesmo, né? Então, tem alguns restaurantes ali, uma ciclofaixa, né? As pessoas podem andar de bicicleta, podem trafegar por ali. Então, é algo muito bacana que foi feito na cidade. É uma obra de, não apenas ela, mas toda uma questão de, eles chamam de Transforma Torres. É todo um projeto que foi feito no município que a etapa 1 é 20 milhões de reais que eles fizeram esse investimento, né? Vou passar rapidamente, sim, cada município mais para ter esse contexto. Arroio do Sal, né, eles destacaram mais a questão do asfaltamento, da Interpraias, né, que é uma rodovia que corta o município, então todo ele, né, paralelo à orla. Em Capão da Canoa, destaque foi mais para Balneário de Capão Novo, também recebeu bastante investimentos, da duplicação da Paraguaçu, novos passeios públicos, ciclovias, iluminação de LED. Imbé investiu 15 milhões de reais na duplicação local também da Avenida Paraguaçu, que ela é uma avenida muito importante para toda essa região do litoral, mas aí com recursos do governo do estado e algumas contrapartidas da prefeitura. E eles também instalaram 8,5 km de ciclofaixas, com expectativa de finalizar 10 km até esse veraneio. Então, 85% dessa obra já foi feita, mais alguns asfaltos, né, algumas outras áreas. Em Tramandaí, a prefeitura também procedeu com 2 praças, né, a Praça dos Botos e a Davi Canabarro, né, próximo à ponte ali que liga Imbé a Tramandaí. E também finalizou o Monumento à Bíblia, né, há algumas semanas. E Balneário Pinhal, então, fez o novo deck da Hora de Magistério, né, uma obra também grandiosa lá para poder receber esses turistas. E aí procedeu com algumas colocações de bloquetos também na avenida principal ali de Magistério. São obras mais pontuais, assim, que os municípios fizeram, né? Mas eu queria destacar também aqui, na verdade, Cidreira e Xangri-Lá acabaram não nos respondendo, né? Então, eles foram citados ali, mas não... A gente mais passou e viu algumas coisas pontuais que estavam sendo feitas nessas cidades, né? Em Osório também é uma obra que o próprio vice-governador Gabriel Souza esteve, né? Que foi a Estrada do Palmital, que são 2 milhões e 400 mil reais. Então, uma obra importante lá para a comunidade. Mas também alguns serviços, Lucas, eu acho que é importante comentar. Por exemplo, a Corsã, a firma tem investido 27 milhões e 700 mil reais, então, para obras de saneamento no litoral norte, para esse veraneio. E a CE Equatorial, né? A gente tanto fala da CE Equatorial, né, em relação à falta de energia, né? Mas eles investiram também pelo menos 200 mil reais em uma subestação para a região ali de Balneário Pinhal, Cidreira, Palmares do Sul, e também fizeram algumas obras em subestações para atender todo o restante da região. Sim, a gente vê que é bastante coisa realmente. E algo cultural, quando a gente pensa em praias, e também é de suma importância, é a questão dos guarda-vidas. Como você analisa a Operação Verão Total 2024/2025? A Operação Verão Total ela é uma operação grande assim, que o governo do estado realiza, né? A atuação do Corpo de Bombeiros, né? Ela é mais um braço dessa operação mesmo. Então, algo que nós também analisamos, né, em outras matérias, assim, que é a presença dos guarda-vidas, né? Tão importante para a segurança dos banhistas. A gente fala em centenas de salvamentos, né? O ideal seria que não houvesse, né, esses salvamentos, não precisasse haver, né? As pessoas tivessem mais cuidado para entrar no mar. Mas a importância dos salva-vidas também, dos guarda-vidas, ela também se justifica
porque as pessoas, às vezes, elas têm um certo comportamento assim que precisa ter a presença deles lá, né? Mas, assim, falando no contexto geral, acho que é importante essa enfim, presença, né, do governo do estado ali, não apenas nessa área de salvamento, enfim, resgate, né, serviços, assim, podemos dizer assim, reativos, né, para essa área, mas também quando a gente analisa o contexto de, como eu falei no início, dezenas ou centenas de milhares de pessoas que vão para as praias, que passam um tempo considerável lá, é preciso que o Estado, por exemplo, ele consiga fornecer serviços, né, adequados para essas pessoas, né? Então, você tem braços de saúde, né, braços de outras áreas ali, esporte, lazer, né, principalmente. E, enfim, é algo que deve ter um investimento, né, precisa ter. Eu acho que o mais importante, assim, é que o Estado consiga, né, fazer, de fato, esses serviços ali, né? Sendo que os bombeiros eles já têm uma atuação no litoral norte desde o mês de outubro, quando começaram esses treinamentos, né, dos guarda-vidas ali. E eu acho muito importante salientar aqui, fica a título de curiosidade, né? Até ouvimos da coordenação, né, do Major Moreno, lá, que é o coordenador da Operação Verão Total do Corpo de Bombeiros, que o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro, ou o local, podemos dizer assim, com a maior concentração de guaritas ou locais enfim, onde os bombeiros permanecem ali, né, do mundo. Não é nem no Brasil, né? Você vai pegar para Santa Catarina, né, tem guaritas mais espaçadas, por exemplo. Outros estados também. Mas, num contexto de praia, de litoral, o Rio Grande do Sul, volto a dizer, é o local do mundo com a maior concentração desses locais de parada, né, de fiscalização dos bombeiros. Então, acho que é importante salientar, claro, pelas características, né, geográficas, tudo, e do nosso litoral mesmo. E tem um investimento do governo, enfim, nessas áreas, por exemplo, né, a gente sabe que algumas empresas privadas também realizam ações, né, nesses locais. Mas acho que é importante para ter uma operação de sucesso e os banhistas ter mais segurança, mais tranquilidade, enfim. São 197 guaritas no litoral, todo o litoral, né, do Rio Grande do Sul. Então, esse dado realmente é inédito para mim, assim, algo que chamou a atenção. Com certeza, é impressionante esse dado que você traz, Faleiro. E uma outra questão bem importante, além da infraestrutura das praias e das cidades, é como ir até elas. Como você avalia a situação das rodovias que ligam todas essas cidades do litoral norte? Pois é um outro dado interessante, porque é um outro levantamento que nós fazemos nessa reportagem. Acho que tu pontuaste aqui muito bem, né? A questão do deslocamento das pessoas para as praias, né? E entre as praias também é algo que sempre chama muito a atenção, né? Nós temos essas dezenas de milhares de pessoas que acabam utilizando, né, dessas rodovias. Acho que de forma geral, assim, elas estão bastante boas, né? A estrutura delas está muito boa, assim, tão bem sinalizadas, né? Acho que tem essa característica já para esse veraneio. Mas, por exemplo, nós tivemos uma situação muito pontual há algumas semanas, né, que quem acompanha o Correio do Povo também conseguiu vivenciar, que foi na Freeway, né, na BR-290, ali em Glorinha, houve esse buraco que foi aberto na vinda, né, no sentido litoral até Porto Alegre. Então, abriu-se um buraco na estrada. A CCR Viasul, que é a concessionária que administra a rodovia, eles haviam feito inspeções, né, havia pouco tempo, e não tinham detectado nenhum problema, mas houve um afundamento, uma erosão embaixo da rodovia, e esse buraco simplesmente ele cedeu ali, ele abriu, e isso causou muitos transtornos para os motoristas, enfim, para as pessoas que se deslocam, né,
enfim, do litoral para Porto Alegre a partir do litoral, né? E aí você pensa, poxa, mas isso aconteceu antes do veraneio, ok, mas né, pensando que a gente está chegando numa situação de que esses veículos eles vão se deslocar, alguns todo dia ou todo final de semana, né? Isso acho que carece de bastante atenção também, né? Acho que ficou uma lição importante para a concessionária. Eles arrumaram ali em uma semana, né? Consertaram, né? Fizeram todos os reparos, foram bem transparentes até. Mas acho que eles falaram que iam rever também essa questão de fiscalização ali. Mas acho que fica como um ponto curioso, né? Para quem faz esse deslocamento, né? Para quem depende da rodovia, que é a principal, né? Que liga Porto Alegre até o litoral. Sim, e Faleiro, nós tivemos esse ano as eleições municipais, tivemos prefeitos reeleitos, mas também os que não continuam sua gestão neste 2025. Você notou alguma influência nessa troca de comandos agora para essa temporada? Assim, Lucas, eu não digo influência, tá? Mas, por exemplo, esse foi um levantamento também muito interessante que nós fizemos, um levantamento exclusivo, né, junto à Associação dos Municípios do Litoral Norte, que das 23 cidades que são atendidas pela associação, e não apenas da faixa de areia, mas também cidades da Serra do Mar, podemos dizer assim, né, Santo Antônio da Patrulha, Itati, Três Cachoeiras, Mampituba, enfim, municípios próximos ali. Dessas 23 cidades, olha o dado que interessante, 6 prefeitos desses 23 são totalmente novos, né? Nunca haviam tido contato, né, com o executivo antes. Outros 7 deles são sucessores dos atuais, ou seja, do mesmo partido ou mesma coligação. Mais 6 foram reeleitos, ou seja, continua a sua gestão. E 4 são ex-prefeitos que retornam. E aí a gente faz essa análise, pode ser feitas várias análises, né? Nós temos editoria de política aqui que, obviamente, né, faz um trabalho espetacular aqui para fazer essa cobertura. Mas, por exemplo, se você analisar esses 4 prefeitos que retornam, é outra realidade agora. Agora a gente está numa realidade, por exemplo, pós-pandemia, né? Pós-enchente também. Esse ano a gente teve as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, que embora não afetaram diretamente a região do litoral norte, muitas pessoas tiveram esse êxodo de Porto Alegre, né, região metropolitana, para as praias, o que acabou saturando muito a infraestrutura de alguns municípios. Imbé, por exemplo, decretou estado de calamidade pública em maio, depois revogou depois de alguns dias. Porque foi um movimento incomum que foi para as praias. Enfim, até alguns prefeitos, né, o próprio prefeito Sebastião Melo de Porto Alegre chegou a apelar que as pessoas fossem para o litoral. E aí como que essas estruturas elas vão comportar essas cidades, né? Então aí você tem esse êxodo para lá. Então é um momento diferente desses ex-prefeitos. E aí o desafio é como adaptar os municípios, como eles podem comportar. Não temos a situação de enchente mais nesse momento, né? Uma situação do estado muito mais recuperado, em que pese ainda haver muita recuperação, mas é preciso que o gestor público ele tenha muita atenção para isso, né? E claro, mudanças climáticas, né? Tudo que está acontecendo, né? Então, o olhar do gestor, e isso estou falando apenas nesses 4 ex-prefeitos, por exemplo, né? Que alguns de gestões anteriores era outro momento, 10, 15 anos atrás, né? Quando foram prefeitos, agora retornando, qual que é o desafio para eles? E a mesma coisa para os demais. Esses prefeitos que estão chegando agora, assim, estão pegando essa nova gestão, então, com os mesmos desafios de infraestrutura, né? Desafios para poder comportar essas pessoas. Os prefeitos reeleitos, né? Que em tese fizeram um bom trabalho, foram aprovados pela população, como que eles... daqui a pouco, o que eles fizeram de bom, né, e o que eles podem melhorar para a próxima gestão. Então, acho que retornando à tua pergunta, não digo como uma questão tanto de influência, né, na população em si, ou nos municípios, né, mas eu acho que eu vejo isso como um novo desafio, é uma nova chance
para que depois dessas catástrofes, né, que nós tivemos e mais acentuadas no Rio Grande do Sul, os prefeitos eles consigam enxergar melhor a população, né? Olhar não apenas a estrutura, mas olhar as pessoas também que estão indo e estão vivendo no litoral. Nós temos o litoral norte como a região ou uma das regiões que mais cresce proporcionalmente em população no Rio Grande do Sul. Essas pessoas buscam esse refúgio no litoral. Então, acho que essa responsabilidade desses gestores, ela sempre deve ser ampliada. Ela sempre deve cuidar as pessoas, obviamente, né, fazendo as parcerias ali necessárias, quando for o caso. Mas acho que esse cuidado ele deve ser cada vez maior, considerando tudo isso que nós passamos, enfim, em alguns meses. Com certeza, Faleiro. E para finalizar, eu te pergunto, depois de todo esse balanço que você fez, quais são as tuas expectativas para essa temporada aqui no nosso estado? Lucas, eu acho que as expectativas elas são muito boas, né? Eu reforço, né, o que falei aqui anteriormente, né, que as pessoas elas cada vez buscam mais esse refúgio, né, se livrar do estresse diário, né, nas cidades. Acho que elas buscam no litoral. Então, acho que considerando assim tudo isso, né, e esses investimentos que foram realizados, acho que investimento no bem-estar das pessoas, né, na estrutura nunca é demais, né? Acho que a comunidade ela acaba solicitando, acaba demandando assim, e você vê também no dia a dia tudo que acontece, né? E aí acho que é dever, né, não só dos gestores, mas também do governo estadual, enfim, todo mundo fazer aqueles investimentos necessários, né? Acho que considerando tudo isso que nós passamos, né, que já falei também anteriormente, cada vez mais o cuidado com as pessoas ele é necessário, né? Ele é demandado, sim, para isso. Mas o que nós conseguimos ver no litoral norte, sim, são boas estruturas. Acho que os municípios eles estão cada vez mais integrados e nós temos expectativas de bons investimentos ainda que vão surgir, né? Por exemplo, num futuro próximo, né, nós temos a expectativa, por exemplo, do Porto de Arroio do Sal, né, que se for levado adiante, né, são milhões de reais, né, que podem chegar para essa comunidade, né, respeitando ali as questões ambientais. Então, eu acredito que esse assunto vai avançar, né, nas próximas semanas, talvez próximos meses, né, e a gente vai acompanhar isso, né. Outra questão, acho que importante, é o aeroporto de Torres, que o Correio do Povo nós também fomos lá algumas semanas, e que é um aeroporto regional, né? Fica mais ou menos 20 quilômetros do centro de Torres. E agora a Infraero, né, acabou levando agora a gestão desse local. E a pista dele, Lucas, só para você ter uma ideia, é maior, é mais extensa do que o aeroporto de Santos Dumont no Rio de Janeiro. E isso é bastante salientado como uma virtude desse local, né? No Rio de Janeiro você tem um estrangulamento ali no oceano lá, mas em Torres você tem um grande espaço ali. E a Infraero fez algumas melhorias, né? Ela largou a pista para poder já receber esses aviões maiores, né? Aviões comerciais, enfim, ao menos domésticos, né? E volto a dizer, por exemplo, nós tivemos a questão das enchentes de novo, o aeroporto Salgado Filho ficou meses, né, fora de operação. Cada vez mais esses aeroportos regionais eles vão ser demandados para isso, né? Há um investimento, há uma necessidade de investimento nesses locais. Então, acho que falando da infraestrutura é isso, porque acho que está bem adequado, assim, então são boas as expectativas. E acho que também as pessoas cada vez mais elas vão buscar locais para realmente desopilarem, a gente pode dizer assim, né? Volto a dizer, e o litoral norte ele é um importante refúgio para isso. Considerando isso que nós vivemos e as expectativas para o futuro, esses gestores vão ter um grande desafio a partir de 1º de janeiro. Então, acho que assim, as pessoas elas podem procurar o litoral norte, né, com tranquilidade, né, com segurança,
A questão da segurança também, não falei antes da questão das rodovias, mas tivemos a grande presença do Comando Rodoviário da Brigada Militar, também fazendo a fiscalização desses locais, algo que chamou bastante a nossa atenção. Então, acho que tudo isso num grande pacote, assim, as pessoas elas têm que usufruir, né? Elas têm que, de fato, desestressar depois desse ano muito complicado que o Rio Grande do Sul teve. E o Litoral Norte, acho que ele está preparado para isso, né? Óbvio, tem coisas ainda a se fazer, né? Isso vai ser tratado mais para frente. E nós, o Correio do Povo, estaremos lá, né? Para poder fazer, então, essa cobertura de tudo que está acontecendo ali. E acho que as pessoas, né, podem utilizar o Correio do Povo também como um canal importante, né? Para poder divulgar essas demandas, né? Como sempre fizeram, mas nossa cobertura de verão também, falando de nós mesmos, né? Temos uma boa expectativa para nosso trabalho ali também, né, que já é muito tradicional também, que nós fazemos todo ano. Então, acho que as pessoas elas têm que ir, têm que se divertir, né, com responsabilidade e aproveitar tudo que o Litoral Norte tem de melhor. Com certeza, Fleiro, que a gente espera que as pessoas realmente aproveitem depois desse ano inédito aqui no nosso estado. E eu quero te agradecer mais uma vez por aceitar participar aqui do Direto ao Pontos e nos esclarecer todos esses fatores agora nesse final de ano. Tá bem, muito obrigado. Gostou do podcast? Não deixe de acessar o site do Correio do Povo e assinar a newsletter mensal de indicações do Direto ao Ponto que eu mesmo preparo. Além disso, na aba de especiais, você pode conferir a partir desse final de semana a matéria especial do Mais Domingo que o Felipe Faleiro fez sobre a situação das praias, com tudo isso que falamos aqui no episódio e muito mais. Esse episódio utilizou áudios de Record, Audio Wake e Nature, tendo roteiro, produção e apresentação de Lucas Eliel, reportagem de Felipe Faleiro e coordenação de Márcio Gomes e Luiz Felipe Melo. A edição é de Thiago Basso, com assistência de Wilson Bravo. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.